Memória é o recurso mais relevante usado por programadores. Toda operação que você faz no seu programa manipula a memória de alguma forma. Por exemplo, a área de estruturas de dados é só sobre como organizar dados na memória. E, para manipular essa memória, a gente precisa primeiro alocar ela. Talvez a palavra alocar te cause calafrios, mas isso é porque, infelizmente, é muito comum desaprender que a alocação de memória é muito complexo e que, então, em um mundo ideal, você não precisaria nunca se importar com isso. Consequentemente, a gente passa a incorporar essa ideia, chegando a um ponto de ter um certo medo de lidar com a memória. Mas a alocação de memória não precisa ser complexo. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar dois alocadores de memória que são extremamente simples, que é a Arena e a Pool. Mas primeiro, a gente precisa entender o conceito mais importante para aprender a alocação de memória, que é o conceito de lifetime. A alocação de memória está intrinsecamente ligado a um conceito que chama lifetime, que representa por quanto tempo aquele pedaço de memória precisa ficar alocado. E você já entende lifetime sem eu precisar explicar muito. Por exemplo, nesse pedaço de código em C, eu não vou conseguir acessar a variável x antes da linha 2 ou depois da linha 4. Esse código nem vai ser compilado, porque o lifetime da variável local x começa na linha em que ela foi criada e vai até o final do escopo em que ela foi criada. E o escopo em C é definido pelas chaves. Ou seja, o lifetime da variável x é esse escopo do if i igual a zero. Ou o corpo do if, esse é um nome que pode ser usado também. Agora aqui, a função também, sei lá, não tem acesso à variável b, porque a variável b é local à função sei lá. E o lifetime de b começa na linha em que ela foi criada e vai até o final do escopo em que ela foi criada. Então, nesse caso, o lifetime de b vai ser o tempo de execução da função. Isso porque toda vez que a gente chama a função sei lá, a linguagem de programação vai lá e aloca toda a memória que a função sei lá vai precisar usar. E depois, quando ela termina, essa memória é totalmente desalocada. E essa alocação e desalocação é feita por um alocador que chama stack, que é a pilha. Mas esses são lifetimes simples. Tão simples e comuns que a alocação da stack de uma função é feita automaticamente pelo programa. Quando a gente precisa armazenar memória que tem um lifetime maior do que o escopo onde ela foi criada, daí a gente precisa alocar memória. Quando se aprende sobre alocação de memória, é muito provável que isso seja feito através das funções malloc e free em C. Te explicam como usar essas funções, mas não como elas funcionam, porque elas são muito complicadas e então é melhor nem se preocupar com alocação. É só chamar malloc free e pronto. E tá, malloc realmente é bastante complicada. Essa função faz um monte de maluquice por debaixo dos panos, porque ela é bastante generalista. E assim ela precisa estar preparada para lidar com várias plataformas, vários inputs e requisitos diferentes. Mas isso faz com que ela seja uma abstração desnecessariamente complexa também. Isso se deve ao fato de cada alocação feita com malloc não ter um lifetime específico. Ou seja, usando só malloc free, você perde o contexto mais importante para lidar com alocações. Daí que você tem que gerenciar o lifetime individual de cada alocação, sendo que é muito mais prático, além de ser mais performático, você gerenciar o lifetime a partir de grupos de alocações. Porque é mais fácil gerenciar um lifetime para um grupo com 100 itens do que gerenciar 100 lifetimes individuais de cada item. Então é assim que a gente vai pensar em alocação de memória daqui para frente. E o primeiro alocador que a gente vai ver é o mais simples de todos, que é a Arena. E na real, você já conhece ela, porque ela é praticamente uma pilha, só que ela tem esse nome legal. A Arena é um bloco contíguo na memória
que aqui está representado por esse retangulão grande, sendo que cada retângulozinho menor aqui representa um byte. Então, no total, a gente tem 16 bytes aqui. E ela tem essa variável, que é eu chamei de aqui de offset, que é só um int. E a gente vai usar essa variável para saber onde a gente está fazendo a nossa alocação. Daí, que quando a gente quiser alocar alguma coisa, a gente vai chamar a função pushSize e vai passar para ela a quantidade de bytes que a gente quer alocar. Então ela funciona igual ao malloc. Então se eu chamar pushSize 4 com a minha arena nesse estado, eu vou retornar para o usuário essa região aqui do offset 0, e aí eu vou incrementar o offset pela quantidade que que eu acabei de alocar, que no caso é 4. Então eu posso alocar mais 4 bytes na memória, vou fazer a mesma coisa. E assim por diante. Só incrementando o offset sempre. Então o offset ele sempre vai marcar a quantidade total que eu aloquei até aquele ponto, e também ele vai ser o indicador de onde eu posso alocar a memória. Porque se ele marca até onde eu tenho memória alocada, ele também marca a partir de onde eu não tenho. Então está disponível para eu alocar. Beleza. Aí, quando você já usou tudo aqui, toda essa memória que você alocou, você sabe que você não vai precisar mais dela, você chama o free all. E aqui vem uma característica, talvez a mais importante da Arena, que é que a gente não desaloca itens individualmente. Então, quando a gente chama o free all, a gente desaloca tudo de uma vez. E a única coisa que o free all faz é setar esse offset para 0 de novo. Por quê? Porque daí, quando eu for alocar mais memória, eu posso reutilizar essa região aqui, sobrescrevendo aqueles dados que eu tinha antes. Claro que se eu sobrescrever, eu vou invalidar aquela região, aquele ponteiro. Então você tem que ter em mente que sempre que você dá um free all, tudo que você usou até aquele ponto no código vai ser invalidado. E se isso ainda soa um pouco estranho para você, ter que desalocar tudo de uma vez, eh, pode ser o seu primeiro contato com essa ideia, então ele pode ser um pouco estranho mesmo de entender, mas fica aí para o vídeo que eu vou explicar um pouco como que isso funciona com código mesmo. Beleza. Então eu criei um repositório no GitHub e o link para ele tá na descrição desse vídeo, você pode acessar depois. Inclusive eu recomendo, eu deixei vários comentários no código e tal para ajudar a entender o que está acontecendo, mas eu quero dar uma passada por ele agora e explicar a Arena com um pouquinho mais de detalhe. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que eu criei essas duas funções aqui e elas alocam memória virtual. Porque já que a gente não vai usar o malloc, eu preciso de alguma forma pedir memória de maneira dinâmica para o sistema operacional. E aí, eu implementei essas funções para sistemas POSIX. Então, só vai funcionar para Linux ou Mac ou qualquer coisa que seja POSIX. Então, se você tiver Windows, você baixar o código e tentar compilar, não vai compilar. Inclusive, se você tiver Windows e quiser contribuir, você pode reescrever essa função aqui para funcionar no Windows, e aí você faz um pull request lá e eu aceito. E ia ser muito da hora, inclusive. Mas enfim, vamos falar da Arena especificamente. A Arena, ela tem, fundamentalmente, essas três propriedades. A gente pode ignorar essa aqui, pô. Mas ela fundamentalmente vai precisar de três propriedades, né? O offset a gente já falou, mas aí a gente também vai precisar de um ponteiro que vai indicar a base da região da memória que a gente está usando. E aí é bom que esse ponteiro ele seja de um tipo que tenha 8 bits, ou um byte, né? E o size. E o size ele vai falar quanto de memória no total a gente tem alocado. Então, tipo, eu vou alocar memória virtual, por exemplo. E aí o size vai ter aqui a quantidade total. Aqui eu fiz três funções para inicializar a Arena. Então, eu fiz uma usando memória virtual, uma usando o malloc. E claro que tipo, não faz muito sentido usar o malloc, até porque o objetivo desse vídeo é a gente não usar o malloc.
Mas eu quis colocar isso aqui só para dizer que você pode alocar a memória que a Arena vai gerenciar da maneira que você quiser. Inclusive, você pode só passar, tipo, um ponteiro para a memória e o tamanho dela, e já tá ótimo. E aí, eu até deixei um exemplo aqui no código, que a gente aloca a memória para a Arena na stack. Então você pode fazer da maneira que você quiser. Essa alocação daquele bloco geralzão, né? Aí, a gente tem a função push size, e aí a gente está fazendo aquele processo de retornar a região que a gente está atualmente, baseado na base do bloco, mais o offset. E a gente incrementa o offset pelo tamanho da alocação que a gente fez. Aqui eu coloquei algumas macros para facilitar a vida, que são bem comuns de se utilizar. E eu criei uma função aqui para puxar uma string, que é uma coisa bem comum também. E aí aqui eu coloquei eh, o free all, que ele só realmente seta o offset para zero. É muito, muito simples. E aí aqui nesse arquivo main.c eu coloquei alguns jeitos que a gente pode usar a Arena, né. Então, por exemplo, como que a gente usa uma Arena normalmente? Você vai declarar ela, inicializar do jeito que você quiser, e aí você meio que passa ela para uma função que vai alocar coisas dentro da memória dela. Então essa função gerar_array aloca umas coisas na Arena. Aí quando você utiliza tudo o que você precisa, você vai lá e chama o free all. E aí você pode passar a arena para outra coisa que vai reutilizar aquela memória, e aí você usa o free all, e aí você pode passar a arena para mais coisas. Então você sempre está meio que seguindo esse padrão de alocar um monte de coisa. Como eu sei que eu não vou usar mais nenhum dado desse array daqui para baixo no código, eu posso chamar o free all e reutilizar aquela região. Então fica bem tranquilo de alocar um blocão de memória e ficar reutilizando ele. E aqui eu tenho um exemplo de uso de uma arena, que inclusive é muito comum de ser usado no contexto de programação de jogos. Então, esse aqui é um projeto meu que eu tenho. Eu tenho o main loop do jogo. E aí, nesse main loop, eu tenho uma série de operações que eu faço, né? E, operações, inclusive, que algumas delas precisam alocar memória. Só que a memória que algumas delas precisam alocar, ela só é relevante para aquela iteração do loop que eu tô. Então, quando eu terminar aqui o for e ir para a próxima iteração, aqueles dados não são mais relevantes para mim. Então, eu posso usar uma arena de forma temporária, que a vida das alocações, o lifetime das alocações dela é de um frame só. E aí, no final do frame, eu vou lá e chamo free all para resetar ela. Então, isso é muito mais efetivo do que eu ficar realmente tendo que alocar e desalocar a memória toda hora. Eu aloco um blocão e fico gerenciando isso por uma arena. Então aqui eu também tenho, eu tô dentro de uma dessas funções aí que processam coisas do jogo. E aí eu preciso criar um array dinâmico, então eu preciso alocar essa memória. Eu aloco isso no nesse alocador temporário, nessa arena temporária. Uso essa memória e aí vou lá e chamo o free all para resetar ela. Então, fechamos de falar aqui sobre a arena. Vamos ver agora sobre a pool. A pool serve para alocar elementos iguais. Então, da mesma forma que a gente fez com a arena, a gente vai alocar um blocão de memória, esse retângulo grandão, e cada retângulo menor é um espaço da pool que está vazio, ou seja, que pode ser alocado. E esse espaço ele não tem o tamanho de um byte, ele tem o tamanho do elemento que você quer alocar. Aí, normalmente, na maioria das vezes, vai ser uma struct aí da vida, né? E aí, da mesma forma que a arena tem a função push size, a pool tem a função alloc. Só que percebe que a gente não vai passar no alloc a quantidade de memória que a gente quer alocar. Que a gente sempre vai alocar o mesmo elemento. Então, sempre vai ser o mesmo tamanho.
Então, quando eu chamo o alloc, a gente vai lá e só registra que o espaço daquele índice está ocupado. E a gente pode alocar vários elementos. E a gente vai alocar 4. E aí depois que a gente alocou tudo, quando a gente for desalocar um elemento, a gente não passa um ponteiro, igual a gente faz quando está usando o malloc. Mas a gente passa o índice daquele elemento que a gente quer alocar. Nesse caso é o 2. E daí a gente só vai marcar que aquele índice está livre para ser alocado. E aí na próxima vez que a gente for alocar, então aquele lugar pode ser usado. Show. Então vamos ver como que a pool está implementada aqui em C também. Eu queria falar que aqui, do jeito que eu fiz, eu atrelei o tipo que eu quero alocar com a pool em si. Isso daí não é muito bom, porque se eu precisar trocar o tipo aqui, ou se eu precisar criar outras pools para outros tipos, o que é uma coisa bem comum, eu vou ter que criar outras funções aqui, tudo de novo, criar outra struct, e isso aí é um pouco paia. Mas enfim, para efeitos desse vídeo aqui vai estar ótimo já. Aqui também eu coloquei esse bool active aqui dentro do tipo. Isso também não é muito bom, porque ele vai falar se o elemento está ativo na pool. E aí, se você quiser, você pode tipo apagar, tirar ele de lá e fazer um array em paralelo aqui. É bem de boa também. Mas enfim, eu quis fazer desse jeito. Beleza. E aí, como que a gente usa a pool, né? A gente tem o alloc e o free. Com o alloc, a gente vai ser muito simplista também. A gente só vai fazer um for em todos os elementos da pool e a gente vai checar para achar o primeiro que não está ativo. E daí, se ele não estiver ativo, eu posso usar aquele lugar. Aí eu copio, se eu precisar copiar, nesse caso os dados do user aqui, para aquele elemento naquela posição, e aí eu só vou lá e falo que está ativo. E aí eu retorno o índice daquela posição. E aí aqui eu estou fazendo um assert só porque se a gente chegar aqui, eu quero que o programa crash, porque eu estou tentando alocar mais do que eu posso aqui, né? E aí, no free, ele também é muito de boa. A única coisa que a gente faz é passar o índice do elemento que eu quero desalocar, e ele vai lá e fala que não está ativo. Muito simples. E aí, se a gente vier aqui para o código de exemplo, o que eu estou fazendo é alocar um primeiro elemento aqui e salvar aonde que ele está, esse handle dele, né? Seria a mesma coisa que o ponteiro, assim. Aí depois eu vou alocar mais 3, beleza? Eu faço um for e printo umas coisas. E aí eu vou desalocar aquele primeiro aqui. Nesse caso, essa handle aqui vai ser 0. Então eu vou desalocar o 0 e vou alocar um novo. Então se a gente olhar no output, eu aloco os 4 primeiros aqui. Aí eu faço a desalocação. E aí quando eu for alocar um novo, ele vai vir no lugar do 0. Então uma coisa muito importante da pool é que você usa ela para processar coisas em que a ordem não importa. Porque você pode alocar aquele usuário em qualquer lugar da pool. E também, do jeito que eu implementei aqui, toda vez que você for processar os elementos da pool, você vai ter que checar se ele está ativo ou não. Porque daí, se não tivesse esse if aqui, a gente ia processar todos os elementos, no caso ia printar, né? Todos os elementos que não estão alocados. E aí vai ter tipo um monte de lixo lá, né? Então aqui, só para complementar essa discussão sobre a pool, eu tenho uma pool que eu uso aqui, vou deixar o link do GitHub na descrição também, que a gente pode implementar ela de maneira genérica. Então, né, dependendo da linguagem que você estiver usando, você vai poder fazer isso. E aí, mas é basicamente a mesma coisa que a gente viu em C, assim, só uma maneira um pouquinho mais genérica, né? E aqui, inclusive, eu uso aquele array paralelo lá, de booleanos, que eu mencionei. Mas enfim, tem o código aqui, ele faz um monte de coisa. A outra coisa que eu queria comentar é que a gente pode criar um iterador para facilitar a vida, ou não necessariamente. Mas aí a gente cria esse iterador. Quando a gente vai fazer um for, a gente chama uma função e ele que faz o processo aqui de ver se o item está
ativo ou não. Aí você não precisa fazer aquele if, não ativo, contínuo para todos os loops que você precisar fazer. Mas é basicamente isso. Vamos então agora revisar tudo que a gente viu e encerrar aqui. Então, as vantagens da arena são que a alocação e desalocação nela é trivial. A gente viu que a alocação é só uma soma e que a desalocação é só um assignment, né? Quando a gente faz o offset igual a zero. Ela é muito versátil porque você pode implementar outros alocadores dentro de uma arena. Então, eu posso implementar uma pool na memória que está sendo gerenciada por uma arena. Eu posso, inclusive, implementar um alocador dinâmico, que é o que está por trás do malloc, né, dentro de uma arena. E a coisa que eu acho mais importante é que você não precisa se preocupar com lifetimes individuais na arena. Então, se você for alocar, tipo, 100 elementos, você não precisa desalocar 100 elementos. Você não vai se preocupar com o lifetime de 100 elementos. Você vai se preocupar com um lifetime de um grupo que contém 100 elementos. E isso não só deixa o seu programa mais rápido, porque toda vez que você chama o free, você tem um custo ali de instruções mesmo, que você tem que rodar, como você talvez acabe até com a razão da existência de certas linguagens aí, né. Foi mal todo mundo que gosta do Rust. Na pool, eu coloquei que ela traz estabilidade de ponteiro. Isso quer dizer que se você aloca um elemento dentro de uma pool, você sabe que aquele índice que você segurou, aquele handle, ele vai apontar para sempre a mesma memória. Depois, quando você tem uma pool, por que você só aloca um elemento, né, tipo, o mesmo tipo de um elemento? Eh, Todos os elementos eles vão ter o mesmo tamanho. E aí, isso traz um alignment previsível para aquela estrutura de dados. E alignment previsível é uma coisa boa quando a gente está alocando memória. Eu não mencionei alignment no vídeo porque ia dar uma complicada um pouco demais. E talvez eu fale sobre alignment em algum momento em outro vídeo. E eu coloquei aqui também que essa pool que eu implementei, ela pode ser melhorada com uma free list. Então, inclusive, normalmente a galera usa uma free list com uma pool. Então, ao invés de você ficar fazendo aquele for em todos os elementos, você usa uma estrutura de dados que trabalha com aquilo, com essa parte de alocar o elemento de uma forma mais melhor, né? Forma melhor. E para finalizar, ambas elas são simples. Então, aqui a gente tenta um pouco acabar com aquela coisa de que a alocação de memória é muito complexo, então é melhor você usar uma linguagem que foi feita por uma outra pessoa que soluciona o problema implementando uma coisa que na verdade é 100 vezes mais complexa. Ambas são seguras, porque em ambas a gente aloca a memória uma vez só. Isso quer dizer que só tem um ponto de falha no nosso programa, ou só tem um ponto de falha relacionado à alocação no nosso programa. Porque a gente tem que lembrar que toda vez que você chama o malloc, a função pode falhar. Então, se você chamar o malloc também 100 vezes, você vai ter 100 pontos de falha ali. Se você aloca a memória virtual uma vez só, você só tem um ponto de falha. Os dados alocados ficam contíguos na memória, então isso traz localidade de cache para os seus dados, e localidade de cache deixa o seu programa mais rápido. E para finalizar, ambas as versões que eu implementei aqui no vídeo podem ser melhoradas, podem ser bastante melhoradas, inclusive. De novo, eu só implementei do jeito que eu implementei por questões de simplicidade, porque esse vídeo, a ideia dele é que ele seja um primeiro contato com essas ideias. Mas, esse aqui é o final do vídeo, eu agradeço se você viu até aqui, muito obrigado. Se você gostou, né, deixa o like, compartilha, aquela coisa toda. E se você odiou, compartilha com os seus inimigos, porque daí eles vão ter o mesmo desgosto que você experienciou assistindo o vídeo. Mas eu vou ficar por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou!